Salve, 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 meu povo concurseiro! Profa Viviane Maia na área. Estamos aqui dando pontapé inicial para o carga máxima de direito constitucional, focado na banca FUNESE e também na banca SEV da Universidade Estadual do Ceará, né? A gente vai focar aí nessas bancas, né? Questões delas e similares neste perfil. Então, serão aí 150 questões onde a gente vai trabalhar ponto a ponto do teu edital. Tranquilo? Para quem não me conhece, profa, Viviane Maia, sou professora de Direito Constitucional e Administrativo aqui da plataforma do curso. Estou preparado. Tá certo, meu povo? Vamos embora com tudo? Vamos lá. Primeira questão aí, ó, da banca Universidade do Ceará, né? Universidade Estadual do Ceará. E vamos lá, é sobre os direitos fundamentais. Primeira questão, ele quer saber sobre as características dos direitos. São características dos direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais que faz parte ali, ó, do título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. E esse título 2 tem 5 capítulos, né? Que é direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais da nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, do artigo 5º ao 17. Mas vamos agora que essa parte inicial aí de característica faz parte da teoria geral dos direitos fundamentais. Entre as características dos direitos fundamentais está a historicidade, sim, a historicidade é uma das características dos direitos fundamentais. Porém, a prescritibilidade, não. Os direitos fundamentais, eles são o quê? Imprescritíveis, tá? Imprescritíveis, ou seja, passe o tempo que passar, eles não prescrevem, né? Você pode até não fazer uso hoje de algum direito fundamental, mas ele está lá, ele é válido, ele não prescreve, ele não se perde com o passar do tempo, porque os direitos fundamentais, ele tem a característica de ser imprescritíveis, tá bom? Imprescritíveis. Ok? A característica da universalidade é uma das características, ou seja, os direitos fundamentais se destinam a todas as pessoas que estejam em território nacional. Então, pelo fato de serem humanos, serem pessoas, esses direitos fundamentais se aplicam a todas as pessoas, desde que o direito seja compatível com a sua natureza. Então, o caput do artigo 5º diz que destina-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Isso no caput do artigo 5º, mas o entendimento que a gente tem que dar é mais abrangente, né? Se cair a letra da Constituição, você coloca que está certo, que você não vai brigar com a letra, né? Mas os direitos e garantias fundamentais destinam-se a todos aqueles que estiverem em território nacional, desde que aquele direito que ele está querendo usufruir seja compatível com sua natureza. Exemplo, o estrangeiro, o turista no Brasil, ele tem direito de não ter sua vida ceifada, tirada de forma arbitrária? Tem. Tem um direito de propriedade? Tem. Se caso ele for furtado ou assaltado, ele tem direito de exercer o direito de petição indo numa delegacia? Tem. Agora, o estrangeiro, o turista, ele tem direito de propor uma ação popular? Não, porque a ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão. E ser cidadão é o nacional no exercício de direitos políticos. Então, a universalidade é uma das características, sim, dos direitos fundamentais, que diz, ó, os direitos fundamentais se destinam-se a todos, desde que aquele direito seja compatível com a sua natureza. E a relatividade, os direitos, eles não são absolutos, ou seja, eles são limitados pelos próprios direitos contidos na Constituição. Então, ó, os direitos, não há direito fundamental que se revista de caráter absoluto. Eles são relativos, ou seja, quando houver conflito de direitos fundamentais, né, a gente vai ver qual direito vai prevalecer naquela situação frente ao outro. Então, há uma certa relatividade dos direitos. Um direito limita a atuação do outro, tá? A questão, então, o gabarito aí ficou a letra B, né? Ele é irrenunciável. Irrenunciabilidade. E não é renunciável. Em regra, eles não podem ser, você não pode abrir mão. Eles são irrenunciáveis.
Aqui, inalienáveis, está ok. Possibilidade de acumulação, sim, você pode exercer mais de um direito ao mesmo tempo, né? Exemplo, a gente vai exercer o direito de reunião, além da manifestação de expressão, a liberdade de expressar seu pensamento, o que você acha, o que você pensa. Então, você exerce cumulativamente com outro direito. Reunião cumulado com direito de expressão, a liberdade de expressão. E, como regra, eles são inalienáveis. Inalienabilidade, ok? Então, os direitos fundamentais, eles são universais, históricos, imprescritíveis, relativos, inalienáveis e irrenunciáveis, ok? E ainda é possível exercê-lo cumulativamente, tá certo? Então, gabarita aí, letra B. Vamos embora com tudo, meu povo. Segunda questão aí, olha, da Universidade do Estado de Ceará, né? Acerca dos direitos fundamentais. Veja, quanto aos direitos fundamentais e sua classificação em dimensão. O direito à propriedade e o direito ao meio ambiente equilibrado enquadra-se, respectivamente, na seguinte classificação. Quando a gente estuda a teoria geral dos direitos fundamentais, a gente vê as 3 gerações ou dimensões de direito, né? A gente estuda a primeira geração. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, vamos lá. Primeira geração ou dimensão. Estudamos a segunda geração ou dimensão. Ambas nomenclaturas estão corretas, né? E a terceira, geração / dimensão, tá? Tanto faz, geração ou dimensões. É importante você lembrar que cada geração foi um momento histórico, uma situação determinada de uma sociedade foi surgindo. Porque, veja, uma das características dos direitos fundamentais é a sua historicidade, ou seja, os direitos fundamentais eles não surgiram todos num só momento e um só tempo. Ele foi surgindo paulatinamente, ou seja, ao longo da própria evolução da humanidade. Os direitos fundamentais vão surgindo. Por isso que tem essas gerações. E essa geração está ligada aos momentos, aos marcos, às transformações pelas quais determinada sociedade estava passando. Então, ó, presta atenção. Falou na primeira geração, você lembra do lema liberdade, porque nós estávamos saindo do Estado absolutista para o Estado liberal de direito, né? Para o Estado de direito e o Estado liberal. Então, veja, do Estado absolutista, né, onde concentrava o rei, era que determinada, era que legislava, era que executava, era que julgava. Uma única pessoa exercia as 3 funções básicas, né? Então, passamos para a primeira geração, que o lema é liberdade. Liberdade. A segunda geração, o lema é igualdade. Né? E a terceira, nós temos a fraternidade ou solidariedade. Tá? Falar na primeira geração é lembrar dos direitos PC, né? Lembrar de PC, que são direitos políticos e direitos civis. São direitos de primeira geração. Direito à propriedade, direito à liberdade, né, de locomoção, liberdade de expressão, o direito de exercer direitos políticos, de participar da condução da vida pública do país, né? Então, são direitos de primeira geração que está atrelada ao lema da liberdade. Saímos de um Estado autoritário, absolutista, onde agora as pessoas têm direito, são sujeitos de direitos e deveres perante o Estado. Aí, os direitos são PC, políticos e civis. Avançando para a segunda geração, o lema é igualdade. Foi na época da Revolução Industrial, houve um crescente aumento das desigualdades, né?
Então, a segunda geração vem trazendo um lema da igualdade, é a igualdade material, buscar equilibrar, né, as desigualdades. Então, quais são os direitos de segunda geração, meu povo? É o ESC, né? Lembra aí de informática, a tecla ESC. Olha aí, direitos econômicos, sociais e culturais. Aqui a ideia é o Estado precisa intervir. Na primeira geração, o Estado é absenteísta, a obrigação de não intervir, a obrigação de não fazer. Ele tem que respeitar a pessoa como sujeito de direitos e deveres. Já na segunda geração, não, o Estado precisa intervir, né? Ele precisa adentrar para diminuir, reduzir as desigualdades sociais. Então, vem direitos econômicos, ele precisa atuar na economia, direitos sociais e culturais. Né? Ele tem a obrigação de prestar serviço público, educação, saúde, entre outros. E terceira geração são os direitos difusos, né? Direitos difusos, transindividuais. São direitos que não olham só para transindividuais. Deixa eu ajeitar isso aqui. Coletivos, difusos, transindividuais. São direitos que não pensam só na geração atual, pensa na geração que está por vir, então destinam-se a todos. Então, aqui a gente tem o meio ambiente, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à paz, né? O direito à autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento, progresso. Ok? Tranquilo? Então, o direito à propriedade está dentro no direito de primeira geração, né? Direitos civis, propriedade, liberdade de locomoção, liberdade de expressão, né? Direito de primeira geração. E o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de terceira geração, gabarita aí, letra B. Simbora. É um exemplo fundamental individual de primeira dimensão arrolado no texto constitucional. E aí, saúde, educação, herança ou moradia? Herança, meu povo. Saúde é um direito social, artigo 6º, está no artigo 6º. Assim como a educação e assim como a moradia. Ó. Artigo 6º. São direitos sociais do artigo 6º. São 10 direitos sociais. Ó, Edu mora lá, Assis trabalha ali. Edu, Assis e Saul. Saul prossegue transportando preso. Então, não confunda direitos sociais com os direitos do artigo 5º. Artigo 5º, direito de reunião, direito à herança, direito de propriedade, a livre locomoção, liberdade de expressão, né? Então, ó, educação, aqui é artigo 6º, direito de segunda geração. Segunda geração, são os direitos sociais, lembra? Sociais, econômicos e culturais. Então, ó, não é exemplo de direito fundamental individual de primeira dimensão, arrolado no texto. O único aqui que é direito de primeira geração, que está no artigo 5º, é o direito de herança. Os demais estão no artigo 6º, ó. Educação, moradia, lazer, assistência aos desamparados, trabalho, alimentação, saúde, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. São 10 que estão lá no artigo 6º, que são direitos de segunda dimensão. Ok? Questão de número 4. Olha aí, procurador municipal, tá certo? Bora lá. Deixa eu botar aqui no silencioso. Atente às seguintes afirmações a respeito da eficácia dos direitos fundamentais.
Segundo a teoria vertical dos direitos fundamentais, estes somente têm eficácia na relação dos indivíduos entre si. Não. A relação vertical é a relação desigual, que é a relação firmada entre o Estado e os indivíduos. O particular, não é isso? Então, ó, os direitos fundamentais, originariamente, ele surge nessa relação, a relação vertical do Estado para com os indivíduos. Lembra que a primeira geração é a lei à liberdade, ou seja, os indivíduos na época do Estado absolutista, eles não tinham direito nem vez, não tinha nada. O rei, ele legislava, ele criava as leis, ele executava as leis, o comando legal, e julgava os conflitos decorrentes da lei. Quando há transição para o Estado de direito, que é o Estado liberal, há essa é conferido aos indivíduos, né, direitos e deveres, ou seja, os indivíduos passam a ser sujeito de direitos e deveres perante o Estado. Então, o direito de primeira geração, ele é um direito de defesa, ou seja, se o Estado quiser intervir na esfera privada, aí ele pode arguir o direito que ele possui, né? Então, os direitos de primeira geração decorreu da relação Estado-indivíduo, uma relação vertical, onde o indivíduo pode arguir perante o Estado que ele não pode adentrar na esfera privada, porque ele agora é sujeito de direitos, tá certo? Então, a primeira relação não é entre os indivíduos, a relação vertical é o Estado acima do particular, porque o Estado visa atender o interesse público, o interesse coletivo. Então, a relação é vertical, tá? E a teoria horizontal é a aplicação dos direitos fundamentais entre dois particulares, entre particulares. Então, aplica-se também os direitos fundamentais na relação entre dois ou mais particulares, que é uma relação horizontal, tá? Então, o erro daqui é dizer que aqui a vertical seria entre os indivíduos entre si. Não, aqui seria horizontal. E entre o Estado e os indivíduos seria vertical. Tá certo? O erro aí é afirmar o contrário. Então, ambas são falsas. Gabarito letra A de aprovados. Vamos embora. Questão de número 5. A única propriedade familiar, urbana ou rural, não será objeto de penhora para o pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Não tem essa proteção lá no artigo 5º, não. O artigo 5º traz a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então, é uma proteção a esse bem de família. Então, ele traz a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E o que é que lá diz, profa? Sobre a pequena propriedade rural, da impenhorabilidade. Veja, se for pequena, o tamanho da propriedade tem que ser pequeno, então, pequena propriedade rural. Se ela for trabalhada pela família, e os débitos decorrentes de sua atividade produtiva, essa propriedade ela vai ter essa garantia de ser o quê? Impenhorável. Então, se a pequena propriedade for pequena propriedade rural, precisa saber quantos módulos para o tamanho? Não, porque a Constituição fala apenas pequenas propriedade rural. Quem vai falar sobre quantos módulos vai ser o tamanho de uma pequena, de uma média ou de uma grande, isso é o Estatuto da Terra, mas aí não é assunto que você precisa estudar. O que é que eu preciso saber sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural?
que ela tem que ser pequena, que ela tem que ser trabalhada pela família e os débitos devem ser decorrentes de sua atividade produtiva. Se os débitos for decorrente da sua atividade produtiva, ela for trabalhada pela família e for pequena, ela vai ter essa garantia constitucional de ser impenhorável e a lei vai definir os meios para adiplir o débito que ela está, né? Então, a única propriedade não será objeto para pagamentos, dispondo a lei sobre os meios de financiar. Não se aplica a única propriedade familiar, urbana, não. É a pequena propriedade rural, tá? Então, se os débitos for decorrente de qualquer outra dívida que não seja atrelada à atividade produtiva, ou seja, aquela família que produz, que planta, faz a sua produção para a sua própria subsistência, né? Eles vivem daquilo, tá? Então, se os débitos for decorrente de sua atividade produtiva e trabalhada pela família e for pequena, aí sim tem essa garantia constitucional. Então, a primeira está errada. Em hipótese alguma, a pessoa será privada de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, será sim. Veja, a gente está falando aí da escusa ou imperativo ou objeção de consciência. Temos também lá no artigo 5º, né? Esse dispositivo. E significa o quê? Ó? Ninguém será privado de direitos se invocar, veja, a escusa, só haverá privação de direitos se a pessoa nem cumpre, não cumpre a obrigação legal, obrigação legal a todos imposta, e também não cumpre a prestação alternativa fixada em lei. Então, perceba aí, ó, presta atenção, ó. Veja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se vem uma obrigação estadual, o Estado te impõe algo por meio de uma lei, eu estou falando do Estado, a República Federativa, ó. Entenda, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade para o particular. Então, se vem uma obrigação por meio de uma lei, a regra é que você cumpra. Não é isso? Mas você vai alegar, olha, você vai alegar o imperativo, a escusa de consciência. Você pode alegar, olha, eu não vou cumprir 3 motivos, né? Você tem 3 motivos, são os imperativos que você vai alegar. O que é que você vai alegar? Ó, crença religiosa, convicção filosófica, ou convicção política. Então, eu não vou cumprir essa obrigação legal, Estado. Por quê? Porque minha crença religiosa choca, né? A doutrina da minha religião, a minha religião está chocando com essa obrigação. Aí o Estado recebe essa sua objeção, esse seu imperativo, ela vai receber a sua alegação, mas ela vai te dar uma prestação alternativa fixada em lei. Então, ela vai te dar essa prestação alternativa fixada em lei. Agora, se tu não cumpre nem a obrigação e nem quer cumprir a prestação, aí tu vai ter privação de direitos políticos. Então, perceba, a escusa de consciência só vai haver a privação de direitos se você houver a dupla recusa. Tem que haver a dupla recusa. A dupla recusa. Ou seja, você nem quer cumprir a obrigação, que é a obrigação primária, né, principal, você nem quer cumprir a obrigação legal e nem quer cumprir a prestação alternativa. Se você
nenhum nem outro, aí vai haver a privação. Agora, se você não cumpre a obrigação, mas cumpre a prestação, não tem o que se falar em privação. Beleza? Então, a escusa de consciência só haverá privação de direitos se houver a dupla recusa. Você nem cumpre a obrigação principal, que é por meio de lei, e nem quer cumprir a prestação alternativa fixada em lei, que está de acordo com a objeção que você arguiu. Beleza? Então, em hipótese alguma, será privada de direitos. Existe a privação. Em hipótese alguma, a pessoa será privada de direitos. Poderá, se ela não cumprir nem a obrigação legal a todos imposta, e também, então, nem cumpre a obrigação legal, que é a obrigação principal, e nem cumpre a prestação alternativa fixada em lei. Aí, na dupla recusa de cumprir um ou outro, aí você vai ter seus direitos políticos privados. Então, aí está errado. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Correto é o gabarito, é a letra C. Isso é o que a gente chama de requisição administrativa. Não confunda a requisição administrativa com desapropriação. Na requisição administrativa, o particular, aliás, o poder público é o uso temporário da propriedade ou do serviço pelo Estado, é o uso temporário. Então, em caso de iminente público, a autoridade competente vai usar da propriedade particular e só vai haver indenização se houver dano. Então, a indenização está condicionada à ocorrência do dano. E a requisição administrativa não há transferência de propriedade do particular para o Estado, que dá na desapropriação, né? Na desapropriação, a gente desapropria. O bem deixa de ser do particular e passa a ser do Estado, né? Por interesse público, necessidade, utilidade, enfim, né? Em caso de necessidade, interesse coletivo, tá certo? Então, ó, no caso de iminente perigo público, é possível, sim, que o Estado faça uso da propriedade particular, tá? E a indenização só vai ser possível se houver dano. Então, deve haver a comprovação do dano. Fechou? Então, requisição não confunde com desapropriação, que há transferência da propriedade. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. O registro civil de nascimento, casamento, divórcio, não. A Constituição diz o seguinte: são gratuitos para os pobres na forma da lei, nascer e morrer. Registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Casamento e divórcio, não. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia e expressa autorização. Não. O direito de reunião você exerce sem armas, né? Em locais abertos ao público, não precisa de autorização, precisa apenas do prévio aviso, para que a autoridade competente possa organizar o trânsito, possa verificar que se não há outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, tá certo? Então, não se exige autorização para que a pessoa exerça o direito de reunião. Fechou? Gabarito C. Questão de número 6. Vamos embora. Com base no texto da Constituição, assinale a falsa. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Correto, meu povo? Olha, as associações, que está lá no artigo 5º, inciso 17 ao 21, elas poderão ter suas atividades suspensas, né? Atividade suspensas, ou elas poderão ser dissolvidas, ou seja, extintas, acabar de uma vez por toda, de forma compulsória, independentemente da vontade dos associados, né? Então, ela poderá ter suas atividades suspensas, ou elas poderão ser dissolvidas, extintas,
Em ambas situações, tanto para dissolver como para suspender as atividades, é necessário decisão judicial. Veja, eu preciso, tanto para suspender como para extinguir as associações, eu preciso de uma decisão judicial. Porém, contudo, todavia, qual é o mais gravoso? Suspender ou dissolver, acabar. Acabar. Então, na dissolução, na extinção dessa associação, não cabe uma simples decisão judicial. Essa decisão deve estar transitada em julgado. Ou seja, é aquela decisão irrecorrível, que não cabe mais recurso. Então, dissolver uma associação que é mais grave, é acabar, eu preciso, não é qualquer decisão, é uma decisão transitada em julgado. É uma decisão judicial irrecorrível. Fechou? E para suspender, professora, uma simples decisão é o suficiente. O juiz do primeiro grau profere a decisão, a sentença, suspendendo, já é o suficiente para a suspensão das atividades. Agora, para extinguir, para dissolver, essa decisão tem que transitar em julgado, que é quando acaba a possibilidade de recorrer e a decisão torna-se imutável. Fechou? Então, aqui está certíssimo. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato? Não, meu povo, errado. Vedado, vedado o anonimato. Você quer falar o que você acha, o que você pensa? Fale, mas dê sua cara para bater. Porque se você, no exercício do direito de manifestar seu pensamento, de liberdade de expressão, você for além e atinge o direito de outrem, a outra pessoa que se ofendeu, que foi prejudicada pelo teu exercício da tua liberdade de expressão, ela pode pedir o direito de resposta, né, que é proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, decorrente justamente de você ter se excedido no teu exercício de manifestar teu pensamento. Então, por isso que veda-se o anonimato. O anonimato, ele é vedado. Ou seja, quer falar o que acha, o que pensa, tudo bem, pode falar, mas bote sua cara para bater, de forma identificada. Beleza? Ok? Letra B aí, o gabarito. Letra C, não haverá prisão civil. Não haverá prisão civil, né? Por dívida. Via de regra, as prisões são as prisões criminais, né? Por violação às regras penal. Ou seja, por cometer infrações penais, crimes e contravenções. A Constituição traz duas possibilidades da prisão civil, ou seja, por dívida. Ou é daquele devedor de alimento, né? O responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. Então, para a Constituição, ela traz duas possibilidades de prisão civil por dívida, porque a regra é que não haja prisão civil por dívida, salvo as que estão na Constituição, que é o devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel. Deixa eu só chamar a atenção. Em que pese ainda constar na Constituição a prisão civil do depositário infiel, hoje, na prática, jurisprudência e não mais se aplica a prisão do depositário infiel. Beleza? Mas, de acordo com o texto, como não alterou, continua. Se for uma questão perguntando sobre, atualmente, a jurisprudência, é admissível ou não a prisão do depositário infiel? Não mais admite a prisão do depositário infiel, inclusive tem uma súmula vinculante vedando. Fechou? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, certo? Presunção da não culpabilidade ou presunção de inocência. E o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Corretíssimo. Gabarito aí, letra B. A Constituição Cidadã garante que sempre que a falta de norma regulamentadora que torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania, conceder-se-á. Gente, temos 5 remédios, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular, né?
E desses 5 remédios, 4 têm o objeto específico, ou seja, para que o habeas corpus se destina-se para o quê? Para tutelar, para proteger o quê? A liberdade de locomoção do indivíduo. Então, a liberdade de locomoção, que é o direito de ir, vir, ficar e permanecer, a livre circulação em território nacional em tempos de paz. Então, liberdade de locomoção, tá? Falou em habeas data, você lembra que o habeas data é uma ação personalíssima, é aquela que pode dar, é aquela que você vai entrar com a ação de habeas data caso você queira ter acesso, retificar ou adicionar, complementar o quê? Informação de caráter pessoal, informação pessoal, que esteja em bancos de dados de caráter público ou governamental. Então, ó, o habeas data é o remédio adequado para quando você quer ter acesso à informação referente à sua pessoa, porque o habeas data é uma ação personalíssima. Se a informação for coletiva ou geral, já não é habeas data, tá certo? O mandado de injunção é o remédio constitucional adequado para que você, quando você tem um direito previsto na Constituição e não está conseguindo exercer esse direito, porque falta a norma que vai detalhar, que vai regulamentar o exercício desse direito, ainda não foi feito. Então, lembra das normas de eficácia limitada, é aquela que depende de regulamentação pelo Estado para poder ser exercido e poder produzir os efeitos, todos os seus efeitos para o qual foi criado. Pois é, o mandado de injunção vai tutelar essa norma de eficácia limitada, ou seja, falou em mandado de injunção, aí você já lembra, ó, a falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício do direito. Então, falta de norma regulamentadora, inviabilizando o exercício de um direito. E a ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão, aquele que está, no mínimo, no exercício dos direitos políticos, capacidade eleitoral ativa, direito de votar. E só o cidadão pode propor, professor, e visa anular o quê? Qual é o objeto? Ato lesivo. Aí você lembra, ó, ao meio ambiente, ato lesivo ao patrimônio, à moralidade administrativa, bem como ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e o patrimônio cultural. Quase não dava, né, meu povo? Histórico, público, pronto, tá aí. Ó, falou em habeas corpus, liberdade de locomoção. Falou em habeas data, informação de caráter pessoal. Acesso, retificação e complementação. Retificar e corrigir. Aí, MI, eu tenho um direito e não consigo exercer, porque não foi feita ainda a norma para que esse direito possa produzir os seus efeitos. Então, falou em MI, falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício dos direitos previstos na Constituição. E a ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão. Pessoa jurídica pode propor habeas corpus? Não. Só o cidadão. Estrangeiro? Não. Só o nacional que está no exercício de direitos políticos. E protege o quê, professora? Meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico, cultural e público. Beleza? Tranquilo. E o mandado de segurança? Aqui é a minha carta coringa, é ação residual. Por quê? Porque se não for habeas corpus, habeas data, mandado de injunção à ação popular, provavelmente será o nosso direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Ou seja, é tudo que não é locomoção, informação de caráter pessoal, falta de norma regular. Se a informação for informação coletiva ou geral, vai ser habeas data? Não. Vai ser habeas corpus? Não. Vai ser mandado de segurança.
O que não for habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular será o mandado de segurança, provavelmente, o nosso direito líquido e certo, aquele direito que você prova de imediato, né? Exemplo, direito de reunião. É um direito que está na Constituição. Se alguma autoridade que quiser, né, criar obstáculo para que você exerça de forma lícita, respeitando os requisitos que está na Constituição, esse direito de reunião, ele for impedido de exercer, desde que respeite os requisitos da Constituição, pode impetrar um mandado de segurança, beleza? Mas a questão em tela, ele fala sobre a falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucional, bem como as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aí a gente já deixa claro que aí o remédio apto, adequado, seria o mandado de injunção. Então, veja aí o resuminho que a profa fez para vocês. Vamos embora com tudo. Questão de número 8. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, ele quer afirmação falsa. Perceba, meu povo, que as questões, ele pega os dispositivos lá da Constituição e sai trabalhando, alterando, né? Pequenas alterações para que vocês fiquem atentos. Né? Vamos lá, ele quer a falsa. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Não, meu povo, autoridade judicial, gabarito, letra A de aprovado. Ei, presta atenção. A prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente à autoridade judicial, ao juiz, bem como à família ou à pessoa pelo preso indicada. Qualquer pessoa que vai ser preso, que foi preso, deve haver a comunicação imediata da prisão e do local onde se encontra o preso. A quem? Ao juiz, bem como à família ou à pessoa pelo preso indicada. Por que ao juiz? A autoridade judicial, porque é ele que tem a prerrogativa, a competência para analisar se aquela prisão é legal ou não. Então, a comunicação deve ser ao juiz e não à autoridade policial. Veja que a questão ele terá aí dispositivos do próprio texto, né? Letra B, não será concedida a extradição de estrangeiro político ou de opinião. Correto. Né? Veja, a extradição é o Brasil entregar uma pessoa que cometeu um crime fora do Brasil para que ele seja responsabilizado, né? Para que ele pague pela ação que ele cometeu. Beleza. Aí, como regra geral, brasileiro não será extraditado. Ó, o brasileiro nato jamais será extraditado. Deixa eu botar aqui, ó. Brasileiro nato jamais será. Não há ressalva, tá? Extraditado. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em duas hipóteses: crime comum ou tráfico de drogas. Aqui, crimes comuns antes, se ele cometer antes da naturalização, e o tráfico de droga, pouco importa se foi antes ou após, é a qualquer momento, tá? E o estrangeiro pode ser extraditado? Pode. Só não vai ser extraditado, não haverá extradição por crime político ou de opinião. Então, via de regra, o estrangeiro pode ser extraditado. Via de regra, pode ser extraditado. O Brasil pode entregar o estrangeiro para que ele responda. Só não será extraditado, aí eu vou botar aqui, ó. Só não será extraditado se for por crime político ou de opinião. Então, ó, preste atenção. Brasileiro nato jamais será extraditado. O Brasil jamais vai entregar um nato para que ele responda por um crime. Ele vai responder aqui.
tá? Se ele conseguir cometer e fugir para o Brasil não extradita. Ele responde aqui. Então, brasileiro nato não será extraditado, naturalizado poderá ser extraditado em duas hipóteses: crime comum antes do processo de naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas e entorpecentes. Aí, tanto faz se foi antes ou após a naturalização. A qualquer momento, ele poderá, sim, ser extraditado nessas duas hipóteses, apenas, tá? Se for em qualquer outra que não seja essa, não será extraditado. E o estrangeiro, como regra geral, poderá, sim, ser extraditado. O estrangeiro só não será extraditado se for por crime político de opinião. Beleza? C. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, sim, princípio do juiz natural. E letra D, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, certo? Vedação de provas ilícitas. Correto? Vamos embora para a letra, aliás, para a questão de número 9. Vamos embora. No que diz respeito à ação popular, é correto afirmar que qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular? Errado. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Lembra que precisa comprovar que a pessoa, ao menos, é eleitor. Ele vai ter que propor ação popular com o título de eleitor, porque cidadão, no sentido estrito, é estar no exercício de direitos políticos, no mínimo a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Então, ele tem que estar no exercício de direitos políticos. E não é qualquer pessoa, não é qualquer nacional, é o nacional que foi e tirou o título de eleitor. Lembre-se, de forma facultativa, a partir dos 16, você pode se alistar, e de forma obrigatória, a partir dos 18. Beleza? Então, incorreto, né? Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. É parte legítima para propor ação popular. Então, está errado. Visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa, conhecimento. Ela quer conhecer informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ao banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público? Não. Aqui seria o nosso habeas data, tá? Não é aí. Informação, ter acesso, retificar e complementar habeas data, informação de caráter pessoal, porque se a informação for coletiva ou geral, já não é o habeas data, e sim o mandado de segurança, que é a ação residual. Será concedida sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades. Isso aqui é o mandado de injunção. Lembra? Se eu tenho um direito previsto na Constituição e não estou conseguindo exercer esse direito, porque falta norma regulamentadora para tornar viável o exercício desse direito, aí vai ser o mandado de injunção. Então, sempre que falta a norma que torne viável o exercício dos direitos, é o mandado de injunção, a ação adequada. E a ação popular fica seu autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Corretíssimo aí, gabarito, letra B. Lembre-se que a ação popular vai ser proposta pelo cidadão, que é aquele que está no exercício de direito político, e tem por objeto anular ato lesivo, tá? Ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão popular, só pode ser proposta e visa anular ato lesivo. A quê, professora? Olha os objetos aqui, ó. Meio ambiente, a moralidade administrativa e o patrimônio histórico, cultural e o patrimônio público. Tá bom? Beleza? Letra D, gabarito. Vamos embora. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático é prevista na Constituição como? Veja, esse crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, quais são as características que a Constituição traz em relação a esses crimes? Presta atenção, a Constituição trata de 6 crimes.
lá na Constituição ele fala sobre o HT3, que eu divido em duas categorias, e a ração. O HT3 eu tenho aqui 4 crimes, né? 4 crimes. Quais são eles? Ó, o H de crime hediondo. Os crimes definidos na lei de crimes hediondos, né? Que está na lei. Aí temos o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura. Então, veja, o HT3 tem 4 crimes. 1, 2, 3, 4. Não é isso? E a ração aqui tem 2. R de racismo e a ação, aqui, ó, ação de grupos armados. Grupos armados, civis ou militares. Vou botar o nome todo, não. Então, veja, são 6 crimes. A Constituição não quer que você saiba, para direito constitucional, não é necessário você saber o que é que caracteriza o crime de tortura, o crime de racismo, essa ação de grupos armados. Não. O que tu tem que saber em relação aos mandados de criminalização que estão na Constituição é quais são as características que a Constituição determina para esses 6 crimes, para quando a legislação abaixo da Constituição, a legislação infraconstitucional, for legislar, tem que estar respeitando essas características. É justamente isso que ele quer. Ele vai dizer, olha, existe crime que são inafiançáveis, existe aqueles que são imprescritíveis, e existe aqueles que são insuscetíveis de graça e anistia. Aí, veja, presta atenção aqui, ó, quadradinho. A profa está um pouquinho rápida por causa do tempo, tá, gente? Aí, a letra já não é muito boa, mas a intenção é das melhores. Veja. Aí, aqui você tem que se ligar, ó. Quando falar inafiançável, não tem... Todos os 6 crimes, eles são inafiançáveis. Então, os 6 crimes, eles são inafiançáveis. Não vai ser a característica que vai distinguir. Então, tanto o hediondo, o tráfico, o terrorismo e a tortura são inafiançáveis, assim como a ração, que é o racismo e a ação de grupos armados. Os 6 crimes são inafiançáveis. O que vai trazer a diferença é se vai ser imprescritível e insuscetível de graça e anistia. São imprescritíveis apenas 2, a ração, racismo e a ação de grupos armados. E são insuscetíveis de graça e anistia os 4, o HT3, hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, a ação de grupos armados ele é inafiançável e imprescritível. Gabarito, letra B. Salva esse quadril aí, guarda no teu... Bota aí no teu quartinho para... você ficar sempre revisando. Vamos embora. Segundo a Constituição Federal de 88, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, sem exceção. Errado. Veja, sobre a inviolabilidade das comunicações, a Constituição diz, ó, são invioláveis o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Deixa eu botar aqui, ó. Inviolabilidade das comunicações. Aí, correspondências. Aí temos das comunicações telegráficas, de dados e as comunicações telefônicas, tá? E as comunicações telefônicas. Veja, correspondências, comunicações. O último é que a Constituição traz ressalva, ó, são invioláveis o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo no último caso, que é as telefônicas, né? Salvo no último caso,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, que a lei estabelecer, né? E para duas finalidades, para fins de... São duas finalidades. Instrução processual penal, instrução processual penal ou para fins de investigação criminal. Então, a quebra do sigilo telefônico, que é a famosa interceptação telefônica, só poderá ser quebrada por ordem judicial na forma e nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Perceba o seguinte: são invioláveis as comunicações, o sigilo das correspondências, comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Então, quer dizer, professora, que as correspondências e as comunicações telegráficas e de dados são invioláveis absolutamente? Não. Vocês sabem muito bem que não há direito fundamental que se revista de caráter, eles são relativos, de caráter absoluto, não se reveste. Eles são absolutos, tá certo? Eles não são absolutos, eles são relativos. Sendo assim, é possível a quebra das correspondências, das comunicações de dados telefônicas, por autorização judicial, até mesmo por uma autoridade competente. O que a Constituição quer dizer? Que, como a comunicação telefônica é mais gravosa, se quiser quebrar, tem que ser seguindo esses requisitos, ou seja, a ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer e para duas finalidades apenas: ou instruir o processo penal ou para fins de investigação criminal. Só, ok? Então, o gabarito aqui vai ficar... O gabarito é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação e instrução processual de qualquer natureza, não. Criminal, ó. Para fins de investigação criminal, gabarito aí, letra D. Vamos embora rapidinho para terminar esse bloco. No tocante à sociedade conjugal, a Constituição Federal de 88 afirma que ao homem, como chefe da família, cabe o dever de sustento dos filhos e dependentes. Gente, a Constituição Federal não trata sobre isso. A Constituição Federal, no artigo 5º, ele traz a igualdade de gênero. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. Né? O tratamento diferenciado que ele traz é na própria Constituição, tá certo? E trazendo a ideia de igualdade material. Então, não, essa daqui está errada, né? A mulher e o homem igualmente exercem os direitos e deveres a eles relativos. Correto, igualdade de gênero, conforme determina o artigo 5º, inciso 1. Lembrando que temos também tratamento diferenciado entre homens e mulheres ao longo do texto da Constituição, mas baseado na igualdade material. Há uma fundamentação, uma justificativa para isso. Exemplo, a questão de aposentadoria entre homem e mulher. A mulher se aposenta 5 anos, né? Ela tem um tempo menor, porque ela acaba acumulando não só o serviço de fora, mas o serviço doméstico, né? Na maioria das vezes. A questão do TAF, do homem à mulher, porque a fisiologia corporal da mulher é diferente do homem, então tem um tratamento diferente. Então, é aquela ideia, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Gabarito aí é: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Letra B, gabarito. Questão 13. Carlos, empresário maior e capaz, em dias com seus direitos políticos, tomou ciência que o Estado Alfa editou um ato administrativo ilegal e lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Nesse cenário, Carlos buscou informação junto a amigos advogados sobre o caminho que poderia seguir para pleitear em juízo a anulação do ato editado.
Considerando as disposições da Constituição da República, é correto afirmar que Carlos deverá ingressar em juízo. Veja, ele está em dias com seus direitos políticos, ele é empresário capaz, beleza? E ele verificou que o Estado praticou um ato ilegal e lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Patrimônio histórico e cultural, ele pode ser... qual é a ação adequada para anular ato lesivo ao patrimônio histórico, cultural, patrimônio público, a moralidade administrativa e o meio ambiente? É o mandado de junção? Não. Mandado de junção é falta de norma regulamentadora. Habeas corpus, liberdade e locomoção. Será a nossa ação popular que a gente já estudou. O objeto de proteção da ação popular, primeiro, só quem vai poder propor é o cidadão que esteja no exercício de direitos políticos e visa anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico e cultural, moralidade e meio ambiente. Gabarito, letra C. Questão 14. Questão 14, vamos. Segundo a doutrina, segundo afirma Dalmo, da Lari, a Constituição é a declaração de vontade política de um povo, feita de modo solene por meio de uma lei que é superior às outras, a todas as outras que, visando a proteção da dignidade humana, estabelece direitos e responsabilidades fundamentais dos indivíduos, dos grupos sociais, do povo e do governo. Nesse sentido, é correto afirmar. Ele quer o que é correto, meu povo. Ele deu aí uma aulinha aí para lembrar qual é o papel da nossa Constituição, o que é que ele visa e tudo mais. O que é que visa a Constituição e tudo mais. Mas ele quer o que é correto. O Estado indenizará parcialmente o condenado por erro judiciário, assim como aquele que fica preso além do tempo fixado. Não, de fato, o Estado indenizará, mas não é parcialmente. O Estado indenizará. A Constituição não coloca parcialmente, né? Então, está errado. O Estado indenizará aquele que for condenado se houver erro judiciário ou quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Está errado, ele quer a correta, não é essa. A ação de habeas corpus é gratuita, não sendo, contudo, a ação de habeas data. Não, está errado. Tanto a ação de habeas corpus como a ação de habeas data são gratuitas. São gratuitas. A ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público à entidade que o Estado participe, a moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, deverá ser proposta apenas pelo Ministério Público, não, Ministério Público, não, apenas o cidadão. Então, o objeto está tudo certinho, mas Ministério Público não pode propor ação popular, só o cidadão que esteja no pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, no mínimo, a capacidade eleitoral ativa. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. Letra D é a correta, porque a regra é a publicidade, dê a devida informação, dê a devida publicidade. A exceção é para preservar a intimidade ou interesse social. E para finalizar esse bloco, em relação à instituição do júri, marque a falsa. O Tribunal do Júri, ele tem algumas características, dentre elas, vamos ver qual é a falsa. São 4 características. Plenitude de defesa, certo. Sigilo da votação, certo. Soberania do veredito, sim. Competência para julgamento de crimes culposos, não. Apenas os crimes dolosos contra a vida, gabarito, letra C. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, meu povo. Tchau, tchau.